Hoje ele não veio porque é aniversário dos netos dele hoje. Os 2 netos dele estão fazendo aniversário hoje e ele está para lá. Mas o Rick gosta muito desse canto. De vez em quando ele lembra. O que é bom? Quando ele diz isso, eu já sei que ele quer esse. Estamos aqui louvando a Deus, tento exaltar seu nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar. Deus venha nos abençoar. E que essa união nunca passe para nós. Deus venha nos abençoar. E que essa união nunca passe para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar. E que essa união nunca passe para nós. Deus venha nos abençoar. E que essa união nunca passe para nós. Aleluia. Louvado seja o Senhor, irmãos. E que a gente tenha tempo para isso, tempo para louvar a Deus. A gente normalmente escuta e diz que o tempo não dá mais. Não dá mais tempo de nada. Parece que o tempo está passando mais rápido. Bom, os físicos quânticos estão querendo provar isso, que o tempo de fato está passando mais rápido. Uma coisa é verdade, o tempo não dá mais mesmo, mas não dá por quê? Porque a gente não organiza o nosso tempo. Só por isso. Quer fazer o que não é para fazer, quer ter o que não tem, quer morar onde não é para morar, quer ser o que não é, uma série de coisas. Aí haja a correr atrás do tempo. Só isso. Mas há tempo para tudo na terra, Deus disse isso. Tempo para abraçar, tempo para deixar de abraçar, tempo para se alegrar, tempo para chorar, tem tempo para tudo. Deus fez isso. E uma coisa a gente não pode esquecer, é a alegria, que a gente vai cantar de novo agora esse cântico, eu lembro dele de vez em quando. A alegria, seja qual for a situação, com tempo ou sem tempo. E se você está sem tempo, com certeza a sua vida está mal administrada. Então é preciso ter alegria o tempo todo. É preciso ter alegria o tempo todo. A alegria da salvação. A alegria é viver feliz, sem importar qual a situação. Se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. A alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver o mesmo sentimento de afeto e de consolação. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades com certeza. A alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. O conhecimento dos caminhos. Alegria, alegria.
riqueza vai suprir nossa necessidade, com certeza. Alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. Seja o nosso Senhor. Pode ligar, já terminou, né? Pode ligar e fechar a tampinha aí, tá? Aliás, basta fechar a tampinha. Irmãos, como eu já disse, continuo com o problema das lentes. Ainda não chegaram as lentes novas. O prazo que me foi dado foi de 30 dias para chegar. São feitas em São Paulo. Então vamos aguardar eu enxergando tudo aqui dentro de muito pouco tempo. Se Deus quiser. E se Ele não quiser, eu não enxergo. Pronto, fica do mesmo jeito. Então, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. No Evangelho de João, o discípulo amado, o único dos apóstolos que ficou vivo, que não foi martirizado, todos os outros morreram martirizados, menos João. Não foi por acaso que Jesus entregou os cuidados da sua mãe Maria a João. É porque ele sabia que o único que ia ficar vivo era João. Muito bem, irmão. Então nós vamos ler João no capítulo 7. E leremos os versículos 14 a 18. João, capítulo 7. Leremos o capítulo 7, versículos 14 a 18. Diz assim: corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe estas letras, sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Bom, irmãos, nós vamos falar hoje de Jesus como mediador. O mediador do pacto, nós vimos falando nisso aqui há vários domingos. O pacto, a aliança de Deus, e que essa aliança tem um mediador, e esse mediador é Jesus. E ele tem 3 ofícios enquanto mediador: profeta, sacerdote e rei. Hoje nós vamos falar desse primeiro ofício como profeta. No outro domingo falaremos no outro ofício como sacerdote. E no outro domingo falaremos no outro ofício como rei. O mesmo mediador, Jesus. Muito bem. Então vamos lembrar rapidamente aqui. Deus criou todas as coisas. Entregou a administração de toda a criação ao homem, fez com ele um pacto, ou incluiu-o num pacto que é divino, é de Deus. E nesse pacto estava contemplado a vida em caso de obediência e a morte em caso de desobediência. Estão lembrados, né? Deus diz: tudo aqui te é permitido, você vai administrar tudo aqui, menos dessa árvore aqui.
dessa árvore aqui do conhecimento do fruto do bem e do mal, você não coma, porque o dia em que comer morrerá. Muito bem. Mesmo em estado de inocência, já falamos aqui em outras pregações, o homem escolheu desobedecer a Deus, escolheu a morte. Nós não sabemos explicar isso. Como é que uma pessoa em estado de inocência escolhe desobedecer? E mais, sabendo que o Criador lhe disse que o dia que comer morrerá. Nós não sabemos explicar isso. Uma coisa é fato, isso já fazia parte dos propósitos de Deus. Deus não foi apanhado de surpresa pelo pecado de Adão, ele já sabia disso. De alguma forma, Deus é quem ordena tudo, seja como for. A gente não sabe explicar isso, mas que é Deus, é o Criador do mundo e o mantenedor do mundo. Ele tem seus propósitos que nós não entendemos. Muito bem, o homem escolheu desobedecer, escolheu a morte. Porém, segundo o propósito de Deus, que é eterno, como eu já disse, Deus não foi apanhado de surpresa, no seu pacto já estava contemplado um mediador que ia por amizade de novo entre Deus e o homem. Porque a inimizade foi estabelecida, Deus expulsou o homem do paraíso e botou mais lá um anjo com a espada flamejante. Flamejante é uma espada de fogo, para que ele não entrasse lá e não comesse da árvore da vida e ficasse eterno como um pecador. Está escrito isso tudo lá no Gênesis. Então Deus já sabia que tudo isso ia acontecer. Está nos propósitos dele que nós não entendemos, mas está. E prometeu à mulher que dela viria um descendente para resolver essa parada. O descendente da mulher, já apontando para Jesus, o filho da Virgem Maria, que viria pisar a cabeça da serpente, redimir toda a criação que foi amaldiçoada pelo próprio Deus. Não é Satanás que amaldiçoa a ninguém, ele faz parte da maldição. Ele é usado por Deus para aplicar essa maldição, mas a maldição é de Deus. O diabo é de Deus, inclusive. Então Deus, pela sua graça, renovou o pacto com o homem. Esse pacto que o homem quebrou quando pecou, Deus renovou. Eu vou lhe dar um descendente que vai resolver isso. Dona Eva. Esse mediador que vem fazer com que o homem, apartado de Deus, volte a ter ligação com Deus. Tem um mediador. O mediador é aquele que está no meio. É aquele que faz a relação entre duas pessoas intrigadas, digamos assim. Pessoas de mal, um com o outro. Então Jesus, homem, pega de um lado na mão do homem, Deus do outro lado pega na mão de Deus. E diz, olha, agora há amizade de novo. É Jesus quem faz isso, e só Ele. Nós já vimos aqui na pregação do domingo passado e no boletim, que há um só mediador entre Deus e os homens. Não há esse negócio de santo que a Igreja Católica inventou. Tudo isso foi simplesmente uma forma de arranjar dinheiro do jeito que o Edir Macedo hoje arranjou outra forma, vendendo rosa, vendendo água do Rio Jordão, lasca da cruz de Cristo, não sei o quê. Pois é, a Igreja Católica inventou os santos para conseguir dinheiro. Na época precisava de dinheiro, a história conta isso. Mediador entre Deus e os homens, só Jesus, não há outro. Não há a mãe dele, não há santo, não há ninguém. Só Jesus, isso está escrito na Bíblia. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Falamos disso no domingo passado aqui. Então, irmãos, como mediador da aliança eterna de Deus, o Senhor Jesus desempenha esse papel de mediador, exercendo 3 funções distintas, complementares e simultâneas. Ele é profeta, aquele que fala de Deus para o homem. Ele é sacerdote, aquele que fala do homem para Deus, que intercede pelo homem pecador junto a Deus Pai. E é rei, aquele que conduz o rebanho e que dê a provisão para esse rebanho e que guarda esse rebanho. Esse rei, eu já disse para vocês, o rei de Israel, ele tem uma conotação de pastor. Lembrem de Davi, o grande rei de Israel, era um pastor de ovelhas. Lembrem de Jesus, como ele se qualificou, eu sou o bom pastor. Lembrem como ele arguiu Pedro. Pedro, tu me amas? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, seja um pastor das minhas ovelhas. Pastorei as minhas ovelhas. Muito bem. Então nós vamos falar desses 3 ofícios de Jesus e hoje sobre o primeiro ofício, que é o ofício de profeta. Aquele que fala da parte de Deus para o homem. Esse é o papel de um profeta, ser porta-voz de Deus para o homem. Naquele tempo dos profetas do Velho Testamento, eles eram a própria voz de Deus. Jesus era o próprio Deus
encarnado, o próprio Verbo. Seus apóstolos eram a voz de Jesus. Depois das Escrituras organizadas, esta é a voz de Deus. Então, profeta hoje é todo aquele que ensina a palavra de Deus para alguém. Só isso. Qualquer outro profeta que aparece por aí é ministro de Satanás, de qualquer igreja. Muito bem, irmãos. Todos sabem, ou pelo menos já ouviram dizer isso, está no Evangelho, de João mesmo aqui no início, que no princípio era o Verbo. Que princípio? A criação do mundo. O princípio que ele está falando é a criação do mundo. Quando foi? Não sei, nem quero saber. Deus criou num tempo aí que eu não sei quando é, e essa discussão tola de ciência com a igreja. Eu quero lá saber, pá. Eu não disse quando é, então pronto, não me interessa. Ele criou no princípio. Quando foi esse princípio? Não sei. Eu só sei que houve um princípio que ele criou. Acabou-se. Isso é bastante para mim. Então ele está dizendo no Evangelho de João que no princípio era o Verbo. O que é Verbo? Logos. A palavra. Que palavra é essa? Aquela que diz, haja luz. E houve luz. Então essa verbalização, haja luz, haja água, haja firmamento, haja não sei o quê, era Jesus que encarnou, nascido de Maria, no tempo oportuno. Já era o Filho, Deus Filho. E diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. Então ali já se vê Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A doutrina da Trindade veio aparecer lá no século IV, sei lá quando. Mas você já consegue ver desde o início. Então João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e por meio dele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 1, 2, 3. E lá no versículo 14 está dizendo, e esse Verbo, que estava lá no princípio, que era Deus, e que estava com Deus, e que criou todas as coisas, esse Verbo se fez carne, versículo 14, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, Jesus, filho de Virgem Maria, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Está escrito isso aqui. Então todo mundo já ouviu, pelo menos quem se diz evangelho, já ouviu isso. Se não souber, não sabe, nem vai saber nunca, mas já ouviu isso. Esse Verbo é Deus, é Jesus, e esse Verbo é exatamente a profecia. É a fala, é a voz de Deus. É aquele que fala de Deus para o homem. Então, irmãos, Jesus é o Verbo de Deus, Jesus é a palavra de Deus, Jesus é a voz de Deus. E nós sabemos que está escrito na Bíblia que outrora Deus falou aos pais pelos profetas, falou por sonhos, falou por anjos, de diversas maneiras. Está escrito lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 também. Hoje nos fala pelo Filho. O Filho não veio aqui à terra, não habitou entre nós? E vimos a sua glória como a glória do Pai? Não ensinou seus discípulos, como nós temos ensinado aqui na sexta-feira? Ele não formou seus discípulos para formarem a igreja? A igreja não se criou e está até hoje. E não tem quem destrua? Pois é esse verbo, é essa profecia que está hoje configurada e escrita na Bíblia. Repito, todo aquele que estuda a Bíblia, e fala da Bíblia, e ensina a Bíblia para as pessoas, é um profeta de Deus. Ele está falando da palavra de Deus, porque o livro não fala sozinho. Alguém tem que ler e explicar para alguém. Pois é, isso é um profeta, ele está falando da palavra de Deus para essas pessoas. É só isso que é profeta no Novo Testamento, depois dos apóstolos. Só isso. Esses que se dizem profeta, falando não sei o quê, isso é profeta de Satanás. E Jesus disse que eles viriam. Disse mais, eles vão fazer milagres. Vão curar, vão não sei o quê, vão fazer sinais maravilhas. Jesus disse tudo isso. Quem não consegue enxergar isso é porque não tem negócio com Deus, não é ovelha de Jesus, nem Deus tem negócio com ele. Acabou essa conversa. É isso que a Bíblia diz. Muito bem. Então, irmãos, logo nós precisamos enxergar, observar que Jesus, homem, aquele que nasceu da Virgem Maria, o mediador prometido lá para Eva, aquele que viria para pisar a cabeça da serpente, enquanto profeta de Deus, Jesus, enquanto esteve aqui na terra, enquanto profeta de Deus, não falou de si mesmo. O que é profeta? É aquele que fala da parte de Deus. É a voz de Deus. É a palavra de Deus e não a palavra dele.
que é que você escuta nas pregações em quase 100% das igrejas? Palavra do camarada, do pregador aqui. Palavra que ele criou na cabeça dele como psicólogo, como formado em não sei o quê, com capacidade de jornalista, capacidade de impressionar as pessoas, tudo da cabeça dele. Então ele não é profeta de Deus. O profeta de Deus vai falar a palavra de Deus. O próprio Jesus, filho de Deus, não falou dele mesmo, falou o que Deus mandou. Até porque isso foi prometido lá para Moisés também. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 e 18. Suscitarei um outro profeta semelhante a ti, Moisés. Um profeta do meio do povo mesmo. Jesus nasceu da tribo de Judá, descendente de Davi. Então é do meio do povo, ele é um homem, ele virá como homem. Ele não falará de si mesmo, ele falará o que eu mandei ele falar. A ele ouvir? Pois é esse. Desde a promessa não foi dito que ele falaria da parte de Deus, ele não falaria dele mesmo, falaria o que Deus mandou. Pois é, Jesus veio e disse isso, eu não falo de mim mesmo. Nós lemos aqui agorinha. Eu não falo de mim mesmo. O meu ensino não é meu. Respondeu-lhes Jesus, quando o povo se impressionou. Vem cá, esse camarada não tem estudo. Nós conhecemos, ele é filho de Maria e de José. Conhecemos os seus irmãos. Está escrito na Bíblia aqui. Vivem todos entre nós. Ele não estudou. Ele não foi para faculdade nenhuma. Como é que esse camarada tem a sabedoria toda? Aí Jesus disse, esse ensino não é meu. Essa palavra não é minha. O meu ensino não é meu. E sim daquele que me enviou. Quem foi que o enviou? Aquele que disse para Eva, o descendente pisará a cabeça da serpente. Aquele que disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Apontando para esse descendente. Aquele que diz para Davi, o teu reino será eterno. E obviamente ele não estava falando do reino secular de Davi. Ele estava falando desse descendente dele que é eterno, Jesus. Pois é, o meu ensino não é meu. É daquele que me enviou. Quem foi que enviou? Aquele que diz para Moisés, suscitarei um outro profeta. Ele não falará de si mesmo, falará o que eu mandei. Aquele que quando foi batizado, ouviu-se a voz do céu dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. A ele ouvi. Ele não disse que mandaria um profeta que não falará dele, a ele vocês devem ouvir, pois ele disse dessa vez de novo. No Monte da Transfiguração, ele tornou a dizer, com Jesus lá, com seus 3 discípulos mais chegados, e apareceu Moisés e Elias, e ele ouviu-se a voz do céu do mesmo jeito. Este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Pois muito bem, então prestem atenção, meus filhos. Jesus, o próprio Deus Filho, enquanto encarnou neste mundo nascido da Virgem Maria, profeta maior de Deus, como qualquer profeta, não falou de si mesmo, falou da parte de Deus. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Esse é o principal papel de um pastor. Doutrinar a igreja que está sob sua responsabilidade. Não foi essa ordem que Deus deu para Pedro? Pedro, apacenta meu rebanho. Esse apacenta quer dizer exatamente isso. Ensina, conduz como? Ninguém é ovelha não, bicho para sair tangendo. Nós somos pessoas e Pedro é um pastor enquanto professor, mestre da Bíblia, encarregado por Jesus de ensinar a esses irmãos. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz seguir para verdes pastos de águas tranquilas. O homem não comia capim não. Ele está falando aí do ensino. O Senhor é meu pastor, ele vai me conduzir. É verdes pastos de água tranquila, o ensinamento de Deus. É isso que ele está falando. Não é de capim e água de rio, coisa nenhuma não. Então esse é o principal papel de um pastor. Ensinar a doutrina. Como Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 9, 10, 11, 12, 13, 14. Que Deus concede dom de pastores mestres para que ensinem a igreja. Para que a igreja não se deixe levar por todo o vento de doutrina feito crianças que se enganam com pirulito. É esse o papel de um pastor profeta. Aquele que fala da palavra de Deus. Qualquer coisa diferente disso é um falso pastor. Seja de que igreja for. Vocês sabem que eu não sou de defender bandeira de ninguém. Eu sou presbiteriano desde que nasci, mas não defendo bandeira religiosa nenhuma. Eu ensino a Bíblia. Dentro da igreja presbiteriana, sim, porque eu sou presbiteriano. Nascido na igreja presbiteriana, então vamos seguir as regras
da instituição a qual nós pertencemos, enquanto essas regras não confrontarem a Bíblia. E se confrontar a Bíblia, eu abandono qualquer regra e sigo a Bíblia. Vocês sabem disso. Então, irmãos, o próprio Jesus, um homem sem credenciais sociais, era um homem pobre, de uma família pobre, e que o povo conhecia. De onde vem a sabedoria desse camarada? Ele não estudou. Ele não tem estudo. Então Jesus não tinha credenciais nenhuma, sociopolítica, religiosas. Ele não tinha, ele era filho de um carpinteiro. De onde esse cara tirou essa sabedoria? O povo perguntou aqui, o que é isso? Então os judeus se maravilhavam e diziam, como ele sabe essas letras sem ter estudado? Então quando um camarada é doutor, como Paulo, aí as pessoas têm que respeitar, o cara é doutor. Eu vou fazer o quê? O que ele está dizendo, ele sabe, ele é doutor, eu tenho que ouvir. Mas Jesus, ele estudou onde? Que a gente conhece esse filho do carpinteiro aí, filho de Maria. Acontece que Jesus ensinava com uma autoridade que deixava o povo perplexo, admirado, a ponto de dizer isso. Onde ele aprendeu isso? Onde ele aprendeu isso? Aqui em Mateus, eu anotei aqui, Mateus 7, 28 e 29, lá no outro evangelho, está escrito uma coisa interessante assim. Depois que Jesus ensinou lá, depois que ele parou de ensinar, 7, 28 e 29 está escrito assim. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, que foi o famoso Sermão do Monte, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os fariseus. Está vendo? Então Jesus ensinou aquele sermão longo, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Quando terminou, o povo estava maravilhado. Meu Deus, como esse homem ensina com autoridade. E ele sabia que ele não tinha estudado. Como aqui em João, o pessoal pergunta, peraí, esse camarada não estudou. De onde ele sabe essas letras? Essas letras quer dizer, como é que ele tem esse conhecimento todo? Outra feita, os próprios sacerdotes mandaram prender Jesus, com ciúmes de Jesus, e os guardas do templo lá, o povo que os escribas, fariseus e saduceus mandaram, quando chegaram lá para prender Jesus, voltaram de mão abanando, como se diz, e chegaram lá nos sacerdotes, cadê o homem? Cadê o homem que vocês foram prender? A única resposta deles foi, olhe seus chefes, jamais ouvimos alguém falar como aquele homem. Não tiveram coragem de prender Jesus. Jamais alguém falou como aquele homem. João capítulo 7, versículo 46. Os caras simplesmente não tiveram coragem de prender Jesus. E de onde ele tirou aquele conhecimento? Ele disse, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Irmãos, presta atenção, irmãos. O que eu digo aqui, e irrita muita gente, o que eu digo aqui está na Bíblia. Qualquer pastor que prega alguma coisa que não seja da palavra de Deus é um falso pastor, é um maldito. O próprio Deus Filho, enquanto esteve aqui na terra como homem, como profeta de Deus, só falou da parte de Deus. Se alguém quiser fazer a vontade do meu Pai, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Se eu estou inventando aqui alguma coisa. E ele era Deus, embora também fosse homem. Nem o Filho de Deus ousou ensinar alguma coisa para o povo que não viesse da parte de Deus. Imagine os tais pastores de hoje que ensinam à vontade, o que dá na cabeça deles para ensinar e que sabe que o povo quer ouvir. É por isso, meus filhos, que o ensino de Jesus, o Filho da Virgem Maria, um homem sem credenciais sociais que eu recomendasse, já que era de família pobre, ensinava com autoridade, porque ele ensinava da parte do Pai. Vocês já ouviram aqui de diversas pessoas, vários irmãos já me deram esse testemunho aqui, pessoas que vêm aqui para as aulas e saem daqui dizendo, rapaz, esse pastor é muito radical, rapaz, eu não venho mais aqui não.
Agora que ele ensina a palavra corretamente, ensina. Eles dizem isso. Que ele ensina a palavra corretamente, ensina. Agora eu não venho mais aqui não. Ou seja, essas pessoas não têm negócio com Deus. São cães. Como o apóstolo Paulo diz. Não perca tempo com os cães. Cães em que sentido? O que é que identifica um cão? O osso. Todo mundo sabe que cachorro gosta de osso. Então, mesmo conhecendo o filé, digamos assim, mesmo vindo aqui conhecendo o filé, ele volta para o osso onde ele estava. Porque é isso que identifica um cão. Ele volta para o osso, onde ele quer ouvir besteira. Não deixa ele ir. Já aconteceu com diversas pessoas que alguns irmãos trouxeram aqui. Chega aqui, só vem uma, duas vezes, não vem mais. Porque o nó é mais arrochado do que o que as pessoas pensam. Na igreja que ele está lá é mais leve, o negócio é mais light. O pastor não fala a palavra de Deus, ele fala o que o cara quer ouvir. Então ele fica lá. Muito, muito bem, fique lá. Como mediador do pacto, o profeta de Deus, Jesus, só falou aquilo que o Pai lhe ordenou. Como mediador do pacto no ofício de profeta, o interesse de Jesus é a redenção da criação caída, especialmente dos eleitos do Senhor. Ele não veio aqui atrás de glória para ele. Ele veio aqui para redimir a criação caída para a glória do Pai. Como é que se redime a criação caída? Com a mesma palavra que criou. Haja luz lá no início. Pois é essa mesma palavra capacitada a dizer, Lázaro, vem para fora, um morto, e ele vem. Pois é essa mesma palavra que diz a um morto espiritualmente, e Deus faz ele ressuscitar e dizer, eu entendi isso que esse pastor ensinou. Eu quero saber isso aí. Eu quero saber quem é esse Jesus, filho de Maria. Eu quero saber como é essa história. Eu quero saber essa história dele ser Deus. Eu quero saber como é isso. Pois esses são os únicos salvos. Os outros que apenas se agregam à igreja, não faz a menor diferença se ele está numa igreja ou se ele está preso lá, o colega do Fernandinho Beiramar. Não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença se ele está aqui pousando de santarrão dentro de uma igreja, de um camarada que estuprou a família com minha meninazinha de 2 anos. Não faz a menor diferença. Socialmente faz, mas espiritualmente não. É a mesma coisa. Vamos para o inferno todos dois. O que estuprou lá a criancinha e o que está aqui dentro da igreja pousando de santarrão. Versículo 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Jesus, eu já disse para vocês aqui também, que todo o ensino de Jesus era um contraponto ao ensino dos fariseus. Os fariseus eram os mestres de Israel naquela época. Escribas, fariseus e saduceus, especialmente os fariseus, eram os mais atuantes. Pois o ensino de Jesus aos seus 12 discípulos durante 3 anos era o tempo inteiro um contraponto aos líderes religiosos. Então ele está dizendo aqui, olha, quem fala de si mesmo está querendo a glória para si mesmo. Agora quem fala daquele que o enviou está querendo a glória exatamente de quem o enviou. Ele estava se comparando aos fariseus. Eu sou diferente. Esses camaradas querem a glória para eles mesmos. Tudo que eles fazem, dizem, pregam, oram, e é tudo para a glória deles mesmos. Que é o que acontece com os pastores das igrejas hoje. O que é que eles querem? Igreja grande, império de preferência. Esse império, detalhe, vira capitania hereditária. Ele deixa para o filho dele, que vai deixar para o filho. Eles são donos da igreja. É um império que eles são proprietários. Não tem quem tome. Matam e morrem por causa desse império. O primeiro império, nesse sentido, construído de forma totalmente diferente do ensino de Jesus, é o Império Católico Romano. Aí vem a Reforma Protestante do capítulo 16. Com o tempo virou a mesma coisa. Só muda o crachá. É a mesma coisa. O interesse do profeta é falar a palavra de Deus no sentido de instruir o rebanho de Deus para que esse rebanho viva para a glória de Deus e não do pastor. O pastor é só o mestre ensinando a palavra de Deus e cobrando desses irmãos que vivam de acordo com esta palavra. É só isso que é pastor. Qualquer coisa diferente disso, ele é gerente de uma empresa religiosa, de um clube sócio-religioso, é só isso.
gerente, dono, proprietário, o que for, como a gente vê aí na mídia. Por isso, meus irmãos, desde o início do ministério de Jesus, como todos os profetas que o antecederam no Velho Testamento, Jesus chama pecadores ao arrependimento. Era essa a pregação de Jesus. Para quê? Para livrá-los do juízo de Deus, da ira de Deus contra o pecado que ele deixou muito bem manifesta e materializada na maldição à criação e na expulsão de Adão e Eva do paraíso. Pois é, o profeta prega a palavra de Deus no sentido de que esse amaldiçoado por Deus seja redimido. Se arrependa. Qual era a pregação de Jesus, dos apóstolos de João Batista, dos profetas antes de João Batista? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa era a pregação de Jesus. Mateus 4,17. O que é arrepender-se? Mudar de vida. Significa mudar de vida. Significa voltar-se para Deus em obediência à sua palavra proclamada por aquele profeta. É isso que existe, profeta, pastor, nesse sentido é a mesma coisa. Então, arrepender-se é chamar essa pessoa da vida errada, de maldição que ele está, para a obediência a Deus, obviamente de acordo com a palavra pregada por esse profeta. E essa palavra tem que ser a palavra de Deus. Se for a palavra dele, ele vai apenas convencer o cara a vir para a igreja dele. Não há salvação, não há arrependimento, não há absolutamente nada. E é disso que as igrejas estão cheias. Não há a menor dúvida disso. Na Bíblia. Assim agiram todos os profetas de Israel. E como podemos ver, nas atitudes de Jesus, no seu ofício profético, falando da parte do Pai, Jesus autenticou a palavra dos profetas que o antecederam. Ele disse em mais de uma ocasião, em especial no caminho da estrada de Emaús, aos seus 2 discípulos que iam lá andando, cabisbaixo, mataram o nosso rei, mataram Jesus, acabou-se tudo, perdemos 3 anos da nossa vida. Aí diz que Jesus os acompanhou, começou a conversar com eles e passou a expor-lhes tudo o que dele, Jesus, estava escrito nas Escrituras, ou seja, Jesus autenticou o que os profetas disseram antes dele. Ele, como profeta maior, autenticou o que todos os profetas antes dele disseram acerca dele. Aí o discípulo, rapaz, é Jesus. E ele sumiu. Então, essa autenticação de Jesus como profeta mor, digamos assim, da parte de Deus, que autenticou. O que era que os profetas faziam do Velho Testamento, como eu ensinei para vocês aqui nos estudos? Todos eles, o começo da conversa deles, era acusando o pecado de Israel e chamando ao arrependimento. Todos os profetas, acusando o pecado de Israel. Que pecado? Estavam afastados da palavra de Deus. Chamando-os ao arrependimento, ameaçando-os com o juízo de Deus que viria, e prometendo-lhes a restauração que também viria. Que restauração ele estava falando? Do mediador, do Messias. Esse Jesus, filho de Maria. Aí Jesus fala mais de uma vez o que dele estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Então ele autenticou o que os profetas disseram. E lá nos profetas, quando Deus mandou seus profetas chamar a atenção de Israel para o arrependimento, está escrito. 2 Reis 17:13. O Senhor Deus advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Perceberam, irmãos, qual é o papel de um profeta? Chamar o povo ao arrependimento para voltar-se a Deus de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com a palavra do profeta. Jesus mesmo fez isso. Como mediador do pacto, em seu ofício profético, falando da parte do Pai,
assim como os profetas que o antecederam, o Senhor Jesus adverte: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser conhecer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Como era que os profetas chamavam a atenção do povo, que Deus mesmo disse, chamando o povo ao arrependimento para voltar-se para a doutrina, para a lei que eu dei a eles pelo meu servo Moisés. Preste atenção onde eu quero chegar. Não há profeta que não seja respaldado na palavra de Deus. Ele tem que falar da palavra de Deus. E o que é que ele tem que falar dessa palavra de Deus? Chamar pecadores ao arrependimento de acordo com essa palavra de Deus. É esse o papel de um profeta, foi isso que Jesus fez, enquanto pregou. Aí cumpriu o seu papel de morrer na cruz, exatamente para livrar esses pecadores que ouviriam a sua palavra, os que ouviram antes de ele nascer pela boca dos profetas, os que ouviram a sua palavra enquanto ele esteve aqui foram muito poucos. Foram muito poucos. Quando ele morreu e subiu e foi para o céu, está lá escrito que ficaram cerca de 120 convertidos. Meus filhos, isso é terrível. O próprio Deus, enquanto profeta, enquanto missionário aqui na terra, só deixou 120 convertidos. 3 anos de ministério. Ele não disse que são poucos os salvos? Pois eu tremo de saber disso. É por isso que eu digo para vocês, não tem 10% de crente em igreja nenhuma. Porque você tem condição de ver na Bíblia isso e no comportamento dos irmãos. A começar pelos pastores, que pregam errado aqui na Bíblia de acordo com a cabeça deles e não a palavra profética de Deus. Irmãos, eis a importância de conhecer a palavra de Deus, a gente que já é da igreja. Eis a importância de conhecer o pacto eterno de Deus para a redenção da sua criação caída e amaldiçoada por Ele mesmo. Eis a importância de conhecer a palavra do mediador, Jesus, homem, o verbo que se fez carne, que nasceu de Maria. Eis a importância de conhecer a sua palavra profética, o seu ensino. Jesus, o mediador do pacto em seu ofício profético, não trouxe nenhuma novidade. Ele era a novidade, já prometida lá atrás dele pelos outros profetas. Ele não ensinou nenhuma novidade, ele era a novidade. Evangelho quer dizer boas novas. Que boas novas? Aquilo que estava prometido desde lá de Eva. Aquele que viria pisar a cabeça da serpente. Pois é, era Jesus, chegou. Essa é a boa nova. E essa boa nova está dizendo que ele veio para salvar os eleitos de Deus. Salvar como? Com a palavra, com a pregação. E por fim, morrendo na cruz, e foi isso que ele veio fazer aqui. Os 3 anos de ministério dele foi isso. Foi 3 anos ensinando, pregando, e por fim morrendo para cumprir a sua missão como sacerdote, aí já é como sacerdote, a gente vai falar disso. E disse: está consumado. Pronto, já fiz o que tinha que ser feito. Agora eu vou voltar para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu mandarei outro Consolador, o Espírito Santo, para vos conduzir a toda a verdade. Nós vamos falar sobre isso nos próximos domingos. Eis a importância, irmãos, de conhecer a palavra do Senhor. Eu não tenho como guardar os mandamentos do Senhor sem conhecê-los. Eu não tenho como obedecer a ordem do Senhor se eu não sei que ordem é essa. Eu não tenho como identificar uma pregação errada, como eu vejo vários irmãos daqui da igreja, inclusive testemunhando aqui dentro. Não, o pastor tal prega bem. Meu Deus do céu, um herege reconhecido no Brasil. E o irmão está achando que é um grande pregador. A irmã vê na televisão as pregações dele. Oh, coisa linda a pregação dele. Meu Deus do céu. E mesmo eu ensinando aqui. Veem como o negócio é grave? Mesmo eu ensinando aqui não serve para nada. A pessoa continua gostando da pregação errada. Eu não disse, vem aqui, não, o pastor é duro, mas ele ensina a palavra, mas volta lá para onde ele estava. Por quê? Porque é lá que ele gosta. Irmãos, eu encontrei uma pessoa, alguns dias atrás, que eu não via há algum tempo. Se diz crente, é da igreja. Aí eu perguntei, em que igreja você está? Estou na igreja tal.
Olhe, eu adoro o pastor. Eu adoro aquele pastor. Olha aquele pastor, ele prega a palavra, ele dá cada uma de Deus. Olhe quando ele fala aquilo, eu adoro quando ele fala aquilo ali, bota a gente lá no chão, eu adoro. Eu já disse para os irmãos aqui, isso faz parte do espetáculo, só isso. Certo? Esta pessoa é adúltera, vive em adultério, com um homem que, já disse que é uma mulher, com um homem que não é o seu marido, mas adora a pregação que Deus fala e que, sabe, pega pesado nela. Isso não serve para nada. É simplesmente um espetáculo essa pregação. Continua com a vida do mesmo jeito, mas adora a pregação do pastor lá. E o pastor ensina errado. Eu conheço o pastor, já falei aqui sobre isso, ele ensina errado. Então, se ele ensina errado, ele é um ministro de Satanás. Gente, não tem meio termo, não. Não tem meio termo, está escrito na Bíblia, aquele que vai além desta palavra, ou fica aquém desta palavra, não tem Deus Pai, nem o Filho. Está escrito isso. Isso serve ou não serve? E quem não tem condição de perceber isso numa pregação, também não tem nem Deus Pai, nem Deus Filho, não tem salvação, ainda que esteja dentro da igreja. Porque Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, se eu estou achando bacana uma pregação errada, é sinal que eu não sou ovelha de Jesus. Porque aquela voz não é a voz de Jesus, ela não está errada. Se ela está errada, não é a voz de Jesus. Então, se eu gosto dessa pregação que está errada, é sinal que eu não sou ovelha de Jesus. Eu não estou reconhecendo a voz de Jesus. Eu estou achando que é a voz de Jesus e não é. Então, eu não sou ovelha de Jesus. Acabou essa conversa. É duro e terrível assim. E só falta matar o pastor do coração. Todos os pastores da Bíblia sofreram muito em saber que as pessoas que eles estão lutando para conduzir não querem escutar a palavra dele, inclusive Jesus. Jesus sofreu muito por isso. E ele disse várias vezes, eu sei que você não crê em mim. Jesus disse isso várias vezes. Ô Jerusalém, como eu quis te agasalhar como uma galinha faz com os pintinhos, mas tu mata os teus profetas. Faltou ele dizer, e vamos matar amanhã. Ele já sabia disso. Então todo pastor verdadeiro sofre muito. Sofre muito, porque ele sabe que está conduzindo um rebanho que tem muito mais bode do que ovelha, e ele sabe que não tem jeito. Foi assim que Deus estabeleceu e ele só tem que conduzir e pronto. Todos os profetas reclamaram disso, desde Moisés, o primeiro grande profeta. Desde Moisés. Todos os outros reclamaram. Então o pastor, que é pastor mesmo, ele sofre muito com aquela impressão de inadequação para a obra. Eu não tenho capacidade de fazer isso, meu Senhor. Paulo disse isso. Todos os profetas disseram isso. Até Jesus. Pai, afasta de mim esse cálice. É isso que quer dizer. Eu não tenho condição de levar esse negócio para frente. É isso que quer dizer, afasta de mim esse cálice. Eu não aguento, meu pai, esse negócio. Todo pastor que é pastor verdadeiro sofre esse problema grave. Senhor, eu vou parar. Eu não tenho condição. Paulo disse isso. Quem é suficiente para estas coisas? O doutor Paulo. O homem mais preparado daquela época. Ele mesmo diz, quem é suficiente para estas coisas? É isso que ele quer dizer com essa palavra. Quem é suficiente para essas coisas? Não tem ninguém que consiga esse papel de pregador do evangelho. Não há ninguém capacitado. Aí mais na frente, no mesmo livro de Coríntios, ele diz, mas a nossa suficiência vem do Senhor. Então é isso que acalma o coração do pobre, do desgraçado do pastor, quando está orando e chorando. É, Senhor, eu sou inadequado mesmo para a obra. Eu não tenho capacidade mesmo, não. Mas a minha capacidade vem do Senhor. Então isso me basta. O pastor que gosta de ser pastor e que quer ser pastor por causa do título, 100% é um falso pastor. 100%. O que ele quer é só a fama, o dinheiro, o poder do império que ele está fazendo, a fama, porque a igreja dele tem não sei quantos membros, e se tem não sei quantos membros, ele é uma pessoa importante. Ora, se eu tenho 3.000 votos, 4.000 votos, não sei o quê, vocês conhecem muito dessa história. Eu vou ser ouvido. Eu vou ser ouvido. Tu sabe quantas vezes um prefeito vai me chamar para conversar com ele? Nunca. Agora, o pastor que é pastor de uma ovelha, que tem, de uma igreja que tem 3, 4, 5, 10 mil membros, o prefeito quer esse cara lá conversando com ele.
Ele vai chamar esse cara para conversar com ele. Ele vai querer uma vezinha no púlpito, na igreja dele, como vocês sabem que toda igreja grande, os poderosos, o pastor, numa relação totalmente promíscua, adúltera, dá o púlpito para esses camaradas falarem dentro da igreja deles. Distribuir santinho lá por dentro da igreja. Vocês sabem disso, todo mundo aqui sabe disso. E a igreja sempre teve essa relação de promiscuidade com o poder, com o governo, sempre. Então quem é o pastor que vem me convidar para conversar? Nunca. Eu vou conversar para quê? Camarada com a igreja de 50 membros, eu quero conversar com esse camarada. Uma que tem 5 mil, aí eu quero conversar com esse camarada. Esse camarada é importante. Esse cara dirige 5 mil pessoas, ele lidera 5 mil pessoas. Na cabeça desse prefeito, 5 mil votos. E tem líder da igreja aí que diz, é para votar em fulano de tal. E o povo vota mesmo. O povo... A comprovação de que não tem nada a ver com Deus e coisa nenhuma, vota. O pastor mandou, vota todo mundo naquele que ele mandou. Está aí o Zé Eduardo Cunha da vida, aí chegando a presidente da Câmara Federal. Isso é com o voto da Igreja Assembleia de Deus, a que ele pertence. Pois é, irmãos. Um profeta que fala da parte de Deus sabe que não vai ser bem aceito em canto nenhum. O mundo não jaz no maligno? Não está escrito isso na Bíblia? Então esse mundo não quer conversa com Deus. Não está escrito na Bíblia, aquele que quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Não está escrito na Bíblia desse jeito. Tiago escreve isso, o irmão de Jesus, e João, o apóstolo, escreve isso também. Aquele que quiser amizade com o mundo é inimigo de Deus. Porque o mundo é inimigo de Deus, sempre foi. Porque foi Deus mesmo que amaldiçoou o mundo. Aqueles que ele mesmo escolheu e quer, ele tira do mundo no sentido de que ele vai restaurar. Ele vai resgatar essas pessoas. É isso que é salvação. E como é que ele chama esses que ele quer resgatar? Arrependei-vos. Voltai-vos para o Senhor conforme a sua lei e os seus estatutos. Não há outro meio. Essa história de Jesus te ama. O doce e meigo Jesus. Isso é tudo falso. Conquanto isso seja verdade, a forma como é apresentada é falsa. Então, irmão, nós podemos ver aqui, pelo que Jesus disse, pelo que Deus disse lá no Velho Testamento, Deus chamou, através de todos os seus profetas, chamou o povo ao arrependimento, que se voltassem para Deus e cumprissem a sua lei e os seus estatutos. Ó doutrina, ó doutrina! Aí Jesus vem dizendo, o que quiser conhecer a doutrina sabe se o que eu falo é de mim ou é do Pai. Eu não estou falando de mim, eu não quero agora para mim. A mesma coisa. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Jesus disse isso mais de uma vez. Eu não vim atrás de sadios, eu vim atrás de doentes. Que doentes ele está falando? Pecadores para se arrependerem. Ele não está falando de doente, de doença, não. Então, meus irmãos, nós podemos ver claramente que arrependimento está ligado à proclamação da palavra de Deus e não da cabeça do pastor. Como foi que ele disse aos profetas? Mandei chamar a atenção, mandei chamar o arrependimento, o meu povo através de todos os profetas. Você sabe quanto tempo os profetas passaram chamando o povo ao arrependimento? Cerca de 400 anos. Todos os profetas, desde o primeiro até o último, durou cerca de 400 anos. Deus chamando esse povo ao arrependimento segundo a sua lei. Não foi segundo a cabeça do profeta, não. Foi segundo a sua lei. Aí Jesus agora diz de novo, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E o meu ensino não é meu não, o ensino daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, ou a vontade dele, cumprimento da doutrina, cumprimento da lei dele. Se alguém quiser a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Como é que eu vou fazer a vontade de quem eu não sei qual é a vontade? Eu sei lá qual é a vontade do Bill Gates. Não conheço ele, não convivo com ele, não sou empregado dele. Eu não sei qual é a vontade dele. Como é que eu vou fazer a vontade dele? Eu não sei. E esse é o papel de um pastor. Chamar pecadores ao arrependimento, inclusive os que estão dentro da igreja,
O tempo inteiro. Se arrependam, cresçam no conhecimento do Senhor. Você vê nas casas apostólicas, essa é a tônica. Cresçam no conhecimento do Senhor, cresçam no conhecimento do Senhor. Eu estou orando para que vocês cresçam no conhecimento do Senhor. Não há uma única oração dos apóstolos pedindo pela saúde de ninguém, pedindo pelo emprego de ninguém, pelo bem-estar de ninguém. Todas as orações são pedindo que eu rogo a Deus para que vocês cresçam no conhecimento da doutrina. É isso que interessa para quem é ovelha de Cristo. Para poder ouvir a sua voz e conhecer. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Como é que eu vou, se eu não conheço Jesus, eu não sei qual é a doutrina dele, como é que eu vou saber se essa voz é dele ou não? Eu achei bonita, então é bacana. Ele está falando de Deus, então é bom. Não é. Sem conhecer a doutrina, você não tem como avaliar isso. Como podemos ver, o arrependimento está ligado à proclamação da doutrina de Deus com integridade, conforme ao longo da Bíblia saiu da boca dos profetas anteriores a Cristo, saiu da boca de Jesus Cristo, o mediador profeta que nasceu da Virgem Maria e viveu aqui na terra para cumprir a sua missão profética, saiu da boca dos apóstolos, conforme Deus de Jesus lhes mandou que fizessem, e detalhe, avisou-os, vocês vão morrer por causa disso. E morreram, todos eles martirizados, com exceção de João. De forma equivocada, ou até mesmo, eu até creio nisso, na maioria das vezes de forma desonesta, com a intenção de fazer prosélitos e encher auditórios. E esse auditório cheio implica arrecadação alta. Poder, dinheiro. Dinheiro está ligado a poder. Poder está ligado a dinheiro. Então, nessa intenção, a grande maioria dos pastores ignora a doutrina do Senhor. Ele prega de acordo com a sabedoria dele, que Paulo chama de astúcia de homens que induzem ao erro, lá em Efésios. O que eu quero é plateia grande, o que eu quero é fazer um império. Esquece a doutrina de Deus. Quase todos apresentam essa conversa do Jesus bonzinho. O Jesus que veio morrer por sua causa. O doce e meigo Jesus. O amável Jesus. E esquecem que Jesus veio aqui foi chamar pecadores ao arrependimento. Como ele mesmo disse mais de uma vez nas suas pregações lá nos evangelhos. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Eu vim atrás das ovelhas desgarradas de Israel. Sem nenhuma dúvida, irmãos, Jesus é muito mais do que bonzinho. E Jesus realmente é doce no seu ensino da verdade. Jesus realmente é meigo e amável no trato com as suas ovelhas. Porém, quando os falsos pastores só evidenciam essas características de Jesus, oferecendo aos pecadores um Jesus bonzinho, que quer lhe abençoar, que quer abençoar sua família, sem chamá-los ao arrependimento. Esses pregadores, falsos profetas, falseiam a doutrina de Deus e desvirtuam o ministério profético do Senhor Jesus. E Jesus disse, muitos falsos profetas virão em meu nome, farão milagres, farão maravilhas. Está escrito. Prestem atenção, irmãos. Essas expressões do doce, meigo e amável Jesus, conquanto sejam verdadeiras, repito para vocês, elas se revestem de certo romantismo religioso, sentimento emocional puramente humano, pastores manipulando pessoas carentes, emocionalmente cheias de problemas. Emocionalmente, quem não quer esse Jesus bonzinho? Quem não quer esse doce e meigo Jesus? Quantos já disseram para mim, pastor, a sua palavra é muito dura? Digo, minha não. A minha palavra é de Jesus, é da Bíblia, não é minha não.
A que você está escutando que é boazinha, essa sim não é a palavra de Jesus. Então, meus queridos, essa palavra doce, adocicada, psicologizada, é manipulação de sentimento emocional puramente humanista e subjetivo. Cada indivíduo ali, cada sujeito está querendo a sua bênção, está querendo resolver o seu problema. É só para isso que ele quer Jesus, é só para isso que ele quer Deus. O que ele quer é bênção. Ele não quer saber de pecado, ele não quer saber de arrependimento, nada, até porque o pastor também não fala disso. E se falar, ele vai embora. Quantas pessoas já trouxeram outras aqui no meu gabinete para eu fazer uma oração pela vida da pessoa toda desmantelada, em adultério, com um filho drogado, com uma filha prostituída, quer que eu faça uma oração e resolva tudo. Aí eu digo para os irmãos, eu não sou pai de santo, não. Eu não sou pai de santo. Vocês estão equivocados. Isso não é função de pastor. E eu digo para essas pessoas, se você quiser vir aqui para a minha igreja, eu vou lhe ensinar quem é Deus. Eu vou lhe ensinar o que é santidade. Eu vou lhe ensinar o que é viver aos pés do Senhor. Vão embora e não voltam mais nunca. Eles não querem isso, eles querem uma solução para os seus problemas. Pois é, esse doce, meigo e amável Jesus, é assim que ele é apresentado. Ele é apresentado para essas pessoas cheias de problemas que querem somente uma solução para os seus problemas. Que não querem saber de Deus. Eu quero é alguém que resolva os meus problemas. E quem é melhor do que Deus para isso? Ou seja, irmãos, carências emocionais subjetivas que levam a pregações humanísticas puramente subjetivas também, uma vez que estão fundamentadas no interesse humano dessas pessoas e não na glória de Deus. Não existe qualquer possibilidade de alguém estar voltado realmente para a glória de Deus nessas igrejas. Embora o povo esteja gritando o tempo todo lá dentro, glória a Deus! Ele pensa que gritar isso é dar glória a Deus. Pode o mundo inteiro gritar que o jogador do 13 de Campina Grande é o melhor jogador do mundo. Não vai adiantar nada, ele não é. Então não pode gritar, o mundo inteiro resolver gritar que o jogador do 13 de Campina Grande é melhor do que o Messi, vai adiantar alguma coisa? Quer dizer, estão dando glória para um camarada, só que essa glória é falsa. Esse cara não tem essa capacidade, ele não é o melhor jogador do mundo, coisa nenhuma. Então pode gritar à vontade aí que é mentira. É igualzinho esse povo gritar, glória a Deus, mas a vida dele não espelha isso. Ele nem sabe quem é Deus, ele nem sabe que glória é essa que Deus tem. Eu quero é um Deus que resolve meus problemas. Então é apresentado a esse povo um Jesus doce, meigo, bonzinho, amável, para seres humanos que são beneficiários individuais das bênçãos desse Jesus. É isso que eu quero. A glória de Deus, isso não me interessa. Não quero nem saber disso, nem quero saber, nem sei, nem quero saber. Basta eu gritar, glória a Deus, pronto, tá bom demais. Não podemos falar de nós para nós mesmos. Versículo 18. Quem fala por si mesmo, os pastores falsos e os irmãos falsos que estão ouvindo esses pastores falsos. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Quer dizer, o pastor está procurando a sua própria glória, oferecendo um Jesus falso, e os irmãos também querendo a sua própria glória, querendo solução para os seus problemas emocionais individuais. Deus está fora desse negócio. Deus está totalmente fora dessas igrejas falsas. Com pastores falsos, com irmãos falsos. E mais, não há nenhum salvo dentro dessas igrejas, nenhum. Terrível isso, né? Pois é, não há nenhum. Se tiver algum salvo lá, Deus tira de lá. No tempo certo, Deus tira de lá. Os que permanecem lá, nenhum é salvo. Nem o pastor, nem os 1.000, 3.000, 4.000 que estão lá dentro. Nenhum. Porque o que eles querem é isso aqui. Eles querem glória própria. Estão falando de si, do pastor, para si mesmo, para os irmãos. Pronto, eu estou dizendo o que vocês querem ouvir. Então a glória é toda nossa. É isso que nós queremos. Deus está fora. Isso é um falso profeta falando para falsas ovelhas. Nem o Senhor Jesus falou de si para si mesmo
para o povo, para atender carências do povo. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a doutrina. E saberá se essa doutrina é minha ou se é dele. Quem disse isso foi Jesus. Isso serve ou não serve? Ah, irmãos queridos, como é bom ouvir a palavra profética do Senhor Jesus, dos seus apóstolos, e aprender com os seus ensinos, principalmente quando somos por Ele confrontados com os nossos pecados, que é exatamente o que ninguém quer. Quando uma pessoa é confrontada com o seu pecado, quase sempre fica feroz, fica bravo. Só que aquele que de fato é ovelha, quando é confrontado com o seu pecado, percebe a gravidade da coisa e se quebranta diante de Deus, dizendo: meu Senhor, muito obrigado, porque o Senhor acabou de me confrontar com a sua palavra, e eu sei que o Senhor mesmo vai me dar força para que eu consiga vencer esse pecado. Eu sei que não há poder em mim, meu Senhor, assim como não há poder no pregador para pregar a palavra de Deus, o poder do Espírito. Pois é, quem escuta uma pancada de Deus na palavra, ele vai dizer: Senhor, eu não tenho condição não, me ajuda, me perdoa, me ajuda, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. A questão é, será que todos aqui têm ouvido a voz do Senhor e atentado para os seus ensinamentos? Eu tenho conversado ultimamente, esses dias, olha, irmãos, eu acho que eu estou ficando doido. Porque cada vez que eu converso com um irmão, inclusive os daqui da igreja, às vezes eu sou surpreendido. Mas meu Deus, eu estou aqui há 11 anos, vai fazer 11 anos ensinando, e essa pessoa não aprendeu nada. Pela forma como a pessoa fala comigo, às vezes numa conversa simples, numa visita que eu faço, uma conversa simples, eu digo: meu Deus, essa pessoa nunca aprendeu nada. Pela forma como ele fala, alguma coisa que ele diz. Então, alguma coisa que essa pessoa diz, eu digo: ele não aprendeu nada. Por que não aprendeu? Porque não foi convertido. Não há outra resposta. Não há outra resposta. E o que é mais terrível, a Bíblia me autoriza a dizer isso: jamais será convertido. Por quê? Porque ele pensa que é convertido. Então, como ele pensa que é convertido, não tem mais o que converter. Os fariseus eram assim. Eles achavam que eram mais convertidos do que o próprio Jesus. Então não tinha mais jeito. E Jesus mesmo disse a eles: vocês são filhos do diabo, que é vosso pai. Não tem mais jeito para vocês. Pois é, está na Bíblia. Eu digo aqui, sei que ofende, principalmente quem está nessa condição. Principalmente quem está nessa condição fica aí dentro remoendo. Brincadeira, pastor ficar falando isso. Eu sei disso, tudo isso eu sei. Isso é até quem é. Será que todos aqui têm ouvido a voz do Senhor e reconhecido essa voz do Senhor? Continua escutando besteira na televisão, nas igrejas, não sei onde, e não consegue discernir que isso é besteira. A ponto de dizer: não, isso é muito bacana, esse pastor é bom. Meu Deus do céu! Eu vejo o irmão com o livro: irmão, esse livro é veneno, joga isso no lixo. Não, pastor, esse livro é bom. Irmão. Brincadeira. O irmão agora sabe mais do que eu. Será que todos aqui têm ouvido a voz do Senhor na boca do seu pastor? Ou se dando a criticar o pastor pelo que ele ensina? Porque prefere o ensino do lado da televisão. Esse bate gostoso nos meus ouvidos. O do pastor aqui não. O do pastor aqui não bate gostoso nos meus ouvidos. Porque o pastor está me chamando à santidade o tempo todo. O pastor está me chamando a conhecer a Deus. E eu não quero saber dessa coisa. Eu não quero estudar a Bíblia, coisa nenhuma. Eu quero ouvir uma pregação que diz que Deus é bonzinho, é cheiroso e me acha cheiroso também. E que quer me agasalhar no colo. E que quer me carregar pela mão. É isso que eu quero ouvir. E como podemos saber, irmãos,
Como eu disse, eu sei quem é. E não tem jeito, detalhe. Eu sei, isso é que mata o pastor, eu sei que não tem jeito. Não adianta eu falar alguma coisa, porque quanto eu já falei? Há quantos anos eu venho falando? Não adianta, não adianta. A pessoa é incapacitada de entender isso, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Eu continuo fazendo meu trabalho de pastor, sim, mas sei que não adianta. Porque a Bíblia me garante que não adianta. Mas eu vou fazer. Deus disse isso aos profetas. Vocês vão pregar, ninguém vai ouvir, mas vão pregar assim mesmo. Ele disse isso. Isaías questionou Deus, inclusive. Senhor, quem creu em nossa pregação? Como quem diz, Senhor, eu estou dando murro em ponta de faca. Eu estou pregando para as paredes, Senhor. Pois é, mas pregue. A Ezequiel, ele disse logo com todas as letras, olha, você vai pregar, o povo não vai ouvir, não tenha medo da cara feia deles, pregue a si mesmo. Eles saberão que houve um profeta entre eles. O que é profeta? Aquele que fala da parte de Deus. E onde é que está a palavra da parte de Deus hoje? Nas Escrituras. Anteriormente ele falou por sonhos, falou por profetas, por anjos, por que quer que seja. Diretamente, como falou com Moisés. Hoje ele nos fala pelo Filho. E o Filho é a palavra, é o verbo. E os pastores são constituídos para ensinar isso aos irmãos. Quem é ovelha vai querer aprender. Eu já disse para vocês uma frase que eu vi na Vila Olímpica. Quem quer fazer as coisas, arranja um jeito. Quem não quer fazer, arranja uma desculpa. Digo, rapaz, devia estar na Bíblia. Pensa num negócio sábio. Devia estar na Bíblia essa frase, um versículo. Quem quer fazer as coisas, arranja um jeito para fazê-las. Quem não quer fazer, arranja uma desculpa para não fazê-las. Os irmãos sabem que qualquer coisa é desculpa para não vir para a igreja, para o estudo bíblico. Para um aniversário, para o shopping, para a praia, ver um show não sei de quem. Eu quero é ver os irmãos saltarem. Por quê? Porque eu tenho interesse nisso, então eu dou um jeito. Pode estar chovendo, eu vou para o show com guarda-chuva. É brincadeira um negócio desse. Eu vou para o aniversário de não sei quem, lá no Cafundó do Judas. Mas como é que esse irmão acertou ir para esse aniversário, lá no último bairro de João Pessoa? Aí se disser, irmãos, vamos para a igreja bem ali, a igreja central, vai ter uns seminários lá, umas palestras. E como é que a gente vai? Olha, me dá uma vontade de sentar a mão no pé do vidro, como se diz aqui na Paraíba. Brincadeira o negócio dele. O camarada vai para a exposição, feira de animais, que fica lá perto de Recife já. Isso aí ele vai, de ônibus, de trem, de carroça, do que for. Agora, para ir para a igreja que fica bem aqui no outro bairro, ele pergunta logo, vai ter uma van para levar a gente? Eu estou aqui há 11 anos escutando isso. Quem quer, arranja um jeito. Para ir para a exposição feira, ele quer, arranjou um jeito. Quem não quer a igreja ali, como é que a gente vai, pastor? A gente não pode ir. A chuva vem lá em Recife, vai chover. Eu não vou não para o negócio porque vai chover. Ou então a chuva já passou, está molhado o chão aí, eu posso escorregar, eu não vou não. Então quem não quer, arranja uma desculpa. E quem não quer, irmãos, só há uma explicação. Nunca foi convertido. Não há outra explicação. Como é que nós podemos saber quem são aqueles que recebem a graça de ouvir a palavra do Mestre, do profeta de Deus, o mediador em seu ministério profético, e ter garantia de vida eterna já a partir dessa vida nesse mundo? É simples, irmãos. Os que demonstram ter nova vida. Eu tenho falado para vocês aqui, e muitos pensam que isso é palavra da minha cabeça. É não. Quando eu falo que nascimento espiritual é como o nascimento de uma criança. A criança, quando nasce, ela vai buscar o peito da mãe, o leite. Ela nasceu, foi dado vida a ela. Ela não sabe quem é mãe, ela não sabe o que é peito, ela não sabe o que é leite, mas ela vai atrás. Pois é, assim é o nascido espiritualmente. Ele é um bebê espiritual, ele vai atrás do leite, buscai o leite espiritual. Pedro diz isso. Paulo diz aos galos, eu vos dei leite a beber. Pois é a doutrina, é a palavra. Então quem nasceu precisa ser alimentado. Quem não quer ser alimentado é porque não nasceu. Terrível assim.
Então a gente conhece. Quem são aqueles que receberam a graça de ouvir a palavra do Mestre, do profeta, e têm a garantia de vida eterna já a partir dessa vida, mesmo com todas as dificuldades que este mundo nos oferece? Quem são esses? Os que têm nova vida e que demonstram essa nova vida na sua vida. Logicamente, essas pessoas devem expressar essa condição de novas criaturas por um estilo de vida novo. Lembram? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas para trás ficaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Mas o pastor não sabe que a vida da pessoa não tem nada de novo? O pastor não sabe como é que essa pessoa trata a família? O marido, a mulher, os filhos? O pastor não sabe como é a vida dessa pessoa nos seus negócios? Que vida nova é essa? Palavra do profeta. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, ou nova criação. Ele foi criado de novo. Ele foi regenerado. Ele nasceu de novo. Como nós falamos aqui no domingo atrasado, sei lá, que Jesus disse para Nicodemos: te importa nascer de novo. É isso. Nova vida. A sua vida, seu doutor Nicodemos, como fariseu, mestre da lei, isso não vale nada. Você vai ter que começar do zero. É isso que ele quis dizer, nascer de novo. Todo conhecimento que você tem, achando que pela lei você é salvo, é não. Você vai ter que começar do zero. Você tem que nascer do Espírito. Conversão é coisa do Espírito de Deus. Então, irmãos, isso é doutrina. Isso é conhecer a doutrina de Deus. Quem nasceu de novo é nova criatura, logo ele vai demonstrar isso. Eu sou nova criatura. Eu não sou mais o que eu era. E eu nem preciso dizer o que eu era. Eu tenho que mostrar o que eu sou, a partir da nova vida. Só isso. Eu não tenho que estar contando para os outros o que eu era. Isso aí já é maldição. Isso aí já é querer glória para si. Esses testemunheiros das igrejas por aí, 100% são ministros de Satanás. 100%. Não é 99,99, não é 100%. Eles estão querendo glória para eles. A igreja admira esses amaldiçoados que vão para lá contar. Eu fumava 1 quilo de maconha por dia, eu dava 3 pisas na mulher, eu estuprei não sei quantos meninos, eu assaltei não sei quantos bancos. Pense numa coisa bonita de dizer. E o povo lá gritando, aleluia, glória a Deus. Eu já vi isso. Mas, meu Deus, esse povo é todo louco. Isso é tudo glória para Satanás. Eu tenho que mostrar quem eu sou agora, nova criatura, só isso. Agora eu sou conduzido pelo Espírito Santo. Para trás ficou, as coisas velhas, para trás ficaram. Eis que tudo se fez novo. Isso é doutrina, isso é conhecer a doutrina. Os que vivem pela graça devem expressar essa graça recebida, demonstrando a gratidão por tão grande salvação, demonstrando a gratidão por essa vida nova, a ponto de dizer como Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e essa vida que vivo é pela fé em Cristo Jesus. É isso. Isso é doutrina. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Jesus disse: se alguém quiser fazer a vontade do meu Pai, conhecerá a respeito da doutrina, se é dele ou se eu estou falando aqui de mim. O próprio Jesus disse isso. Imagine um pastorzinho feito eu. Como Paulo dizia, ai de mim se eu não pregar o evangelho e não o que eu quero pregar. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Isso quer dizer falar a palavra de Deus, nem mais nem menos. Então, irmãos, os que têm sido amados por Deus desde antes da fundação do mundo, como já vimos aqui, e que são chamados no tempo oportuno, esses devem demonstrar o mesmo amor recebido de Deus, agora materializado no amor ao próximo. Esse é o único jeito de você demonstrar o amor de Deus, é no amor ao próximo. Você não tem como dizer, eu amo a Deus, cadê Deus para eu amar? Onde é que ele está para eu demonstrar meu amor no próximo? Como Jesus disse. Quando os mesmos fariseus o inquiriram, Senhor, qual é o principal mandamento?
Olha, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a isso, não é menor, é amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, você demonstra o amor de Deus no amor ao próximo. E quando você ama o próximo, você está evidenciando que você tem o amor de Deus em você. Como eu já disse, o nosso amor é puramente humano. Eu amo normalmente as pessoas que me agradam, que têm alguma coisa para me dar. Esse é o amor natural que a gente tem, humano. Quem me faz mal, eu odeio, isso sim. Então isso é coisa humana, já o amor de Deus não. O amor de Deus, Jesus diz, amai os vossos inimigos. Quem é que vai amar inimigo, meu amigo? Só quem tem o amor de Deus em si. Só quem conhece a doutrina de Deus e vai obedecer o que ele mandou. Ame seu inimigo. Detalhe, ele não mandou ser amigo de inimigo, não. Repito, isso é uma impossibilidade. Isso é uma impossibilidade. Se o camarada é meu amigo, eu não tenho como ser amigo dele. Ele é meu inimigo, ele não quer conversar comigo. Agora, amá-lo, eu posso e devo, porque isso é ordem. O que quer dizer isso? Eu vou orar por ele, eu vou clamar por ele. Se eu puder ajudar ele em alguma coisa, mesmo sem ele saber, eu vou fazer. É isso. E isso é amor de Deus. E é assim que eu demonstro esse amor de Deus. Os que vivem pela graça, pelo perdão recebido de Deus, saberão perdoar. Porque nós, seres humanos, não estamos interessados em perdoar ninguém, não. Quem me fez o mal, eu quero retribuir com o mal 2 vezes pior. E isso é normal do ser humano. Há exceções? Há, mas são raras. Normalmente o cara que me fez o mal, eu quero fazer outro mal para ele pior ainda. É para isso, inclusive, que desde aquele tempo lá de Moisés tem o mandamento olho por olho, dente por dente, da lei de Talião. Tem pessoa que diz que isso é uma autorização para eu revidar o que o cara me fez. Não, irmãos. Isso é dizendo que você não pode querer o mal para um camarada que lhe fez o mal maior do que o mal que ele lhe fez. Porque isso é normal do ser humano. Se o cara me quebrou um dente, eu quero quebrar a dentadura toda dele. E a lei de Talião não. Olha, se o cara quebrou um dente seu, você só tem o direito de quebrar um dele também. Ou seja, era justiça total no caso. É isso que quer dizer esse mandamento. Olho por olho, dente por dente. O cara furou meu olho, então no máximo que eu posso fazer é furar o olho dele. Mas não, eu quero furar os 2 e mais da família dele todinha, se eu puder. É isso, o olho por olho, dente por dente, é nesse sentido, de fazer o que é justo. E isso estava na lei de Talião. Isso não é, mano. Qual é o ensino de Jesus? Ame seu inimigo. Não retribua o mal por mal. Isso é doutrina, irmãos. Os que ganharam a vida eterna, por terem sido perdoados, devem perdoar com o mesmo perdão que receberam. Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas na Igreja Católica, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Repare que aí há uma condição de igualdade. Assim como meu Pai me perdoou, eu vou perdoar os outros. Inclusive é que a gente reza essa reza, que não passa de uma reza, sem valor nenhum, porque você não está dizendo isso de coração, como Jesus diz, e Pedro também diz, são vãs repetições. O cara nem percebe o que ele está dizendo. Senhor, perdoa as minhas ofensas, como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Só que eu não perdoo quem me ofendeu. Então eu mesmo estou pedindo a Deus para não me perdoar. As pessoas sequer percebem isso quando repetem essa reza. Eu estou pedindo a Deus, Senhor, me perdoe do jeito que eu perdoo os outros. Só que eu não perdoo os outros. Ou seja, Senhor, não me perdoe. Ninguém pensa nisso. Por que não pensa nisso? Porque os pastores não ensinam. E o irmão fica repetindo uma reza sem perceber o que ele mesmo está dizendo. Então os que ganham o perdão, conhecem o perdão do Pai Celestial e vão multiplicar, distribuir esse perdão, porque é o mesmo perdão que ele recebeu. Isso é doutrina, isso é conhecer Deus, isso é conhecer o profeta e a profecia, o mediador. Os que conhecem a Deus como Pai Celestial devem ficar satisfeitos com as provisões que esse Pai lhe dá. Então quem é crente, quem sabe quem é Deus, jamais fica murmurando e reclamando pelo emprego que tem, pela casa que mora, pela roupa que veste. Se ele é crente e sabe quem é o profeta, conhece a profecia, conhece a doutrina, ele sabe que ele tem o que é para ter. Quem quer ser o que não é? Quem quer ter o que não tem? Quem quer estar onde não está?
essa pessoa está dizendo que Deus não sabe o que ele precisa. Ou seja, essa pessoa não é filha de Deus. E a Bíblia diz em vários lugares, os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque os maldizentes estão dizendo que Deus não sabe nada. Ele não me deu o que eu acho que devo ter. Eu não moro onde eu acho que devo morar. Eu não sou quem eu acho que devo ser. É brincadeira, então esse Deus não sabe nada. Vamos terminar. Então, os que conhecem a Deus, irmãos, vivem satisfeitos com as provisões que Deus lhes dá. Porque, como Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é isso? É conhecer a doutrina. Buscai em primeiro lugar o conhecimento de Deus. E essas coisas, o que comeu, o que bebeu, o que vestiu, onde morar, vos serão acrescentadas. Hebreus diz, ninguém reclame e viva satisfeito com o que você tem, porque Deus mesmo disse, jamais o abandonarei. Então quem é salvo sabe disso. E se eu sei disso, como é que eu vou reclamar? Hebreus 13:5. Irmãos, isso é doutrina, isso é conhecer a Deus. Isso são palavras do profeta mor, Jesus Cristo, e dos seus profetas anteriores a ele, e dos profetas posteriores a ele, seus apóstolos, e dos profetas verdadeiros que estão nos púlpitos pregando a palavra de Deus, e não o que vem da sua cabeça. Nada menos do que isso identifica aqueles que ouvem a palavra de Jesus, o mediador do pacto, o profeta de Deus, aqueles que têm vida eterna, já a partir dessa vida secular, não interessa como você está vivendo aqui. Portanto, irmãos, que Deus nos conceda graça de ouvir com bastante atenção a palavra de ensino do seu profeta, o mediador do pacto, o Senhor Jesus, seus apóstolos, seus pastores, que a Bíblia diz que são constituídos pelo Espírito Santo, os pastores verdadeiros. E que Deus concederá graça, com certeza, para que nós possamos pôr essa doutrina em prática, comprovando que realmente somos filhos de Deus, aqueles que sabem a doutrina e sabem que essa doutrina veio de Deus. Na boca dos seus profetas anteriores, na boca do profeta dos profetas Jesus, na boca dos seus apóstolos profetas, na boca dos seus pastores profetas. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que estas coisas aconteçam para louvor da sua glória. Amém.